E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo todo o pré-jogo e escalação, tudo que a mídia esportiva falou sobre o jogo de hoje, São Paulo contra Náutico, terceira fase da Copa do Brasil, jogo que deve ter o retorno aí da molecada entrando de titular. São Paulo que precisa fazer o resultado no jogo de ida e comenta aí o seu placar, o seu palpite para a partida de hoje. Antes de mais nada também, já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vídeo aqui no canal todos os dias para vocês. Bora ver o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto a tragar minha opinião. A gente vai falar muito do tricolor do Morumbi e dessa partida importantíssima de hoje. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Vai embora! Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese? Juan, Alan Franco e Enzo Dias. Marcos Antônio, Bobadilha, Matheus Alves, Lucas Ferreira. Olha a molecada de Cotia aí. Olha aí a molecada de Cotia. André Silva e Ferreira. Rafael Prats outro dia me mandou mensagem que o Lucas Ferreira fez um gol com velocidade lá no contra-ataque. Acho que foi na Libertadores, não foi? Isso, contra o Libertad. Contra o Libertad. O Rafael Prats me mandou, poxa, não lembra o Miller? Não é o Miller dos tempos modernos? Calma, Prats, o Miller jogou muita bola. O Lucas Ferreira tá começando. Você sempre tendo que conter a ansiedade do Prats. É uma coisa incrível, né? Incrível, né? Eu adoro o Prats, mas às vezes ele é muito ansioso. Ele com esse negócio de tempos modernos, ele se perde. Não, eu gosto dela. O Pedro é o Evair dos tempos modernos. Bom, hoje não pode empatar, hein? Não? São Paulo tem empatado muito, né? Empate com o Náutico em casa não será bem recebido, ainda mais nessa situação ainda de tanta insegurança em relação ao trabalho do Zubeldia, né? Mas o Zubeldia vai tocando, vai sobrevivendo, vai conseguindo os resultados, vai tirando leite de pedra, vai botando os garotos de Cotia, que você falou, ele resistiu muito em relação a isso, mas se viu diante de um dilema matemático. Chegou uma hora que ele não tinha jogador para colocar. Se ele não colocasse, ele ia colocar quem? Isso. A questão, acho que a crítica maior era de não ter usado no Paulista antes para dar uma bagagem, pensando que em algum momento ia ter que usar até pela profundidade do elenco. Mas no final deu tudo certo, que os garotos entraram, estão resolvendo. Então acho que assim... Saiu do Paulista na semifinal, sendo eliminado com pênalti mandrake. Então... Que o senhor Vitor Roque, lá, o Tigrinho se atira. O Tigrinho Piscineiro se jogou? Salto do Tigrinho. Salto do Tigrinho. Mas é um São Paulo que já atravessou um momento de maior pressão, né? Vem uma situação muito boa na Libertadores. Apesar dos desfalques, é legal também ver esse processo do amadurecimento dos garotos, né? O Matheus Alves, o Lucas Ferreira que fez o primeiro gol, o André Silva acho que tem se estabelecido muito bem, né? Com a ausência do Caleri, e ele vai ser o titular pelo menos até a janela ali, acho que tem se colocado até para ser uma alternativa até para além disso, né? Com gol e assistência em 2 jogos recentemente. Então acho que é um São Paulo que vai encontrando um caminho em meio a tanta demonstração de resiliência, porque a gente olha ali, eu até fiquei pensando, quem que seria titular hoje num cenário ideal do São Paulo? Rafael, Alan Franco, Ferreirinha... E só, né? Talvez o Enzo Dias na competição pra com o Wendel. Ali alterna muito, né? Então, assim, você está falando... Alterna muito. Assim, tá muito longe do time ideal do São Paulo, mas mesmo assim conseguiu superar um momento mais difícil. Quer completar o assunto para a gente falar do Internacional? A São Paulo ideal é muito relativo. Porque troca muito. Não tem um lateral direito titular absoluto, né? Não tem um lateral esquerdo, porque... Ora joga o Wendel, ora joga o Enzo. E eu não vejo muita diferença técnica entre eles. Eu digo distância de um time ideal, não por essa possibilidade de troca, mas pela ausência dos caras que são indiscutivelmente titulares. Do meio pra frente tá só o Ferreirinha. Mas eu entendo que, assim, que o São Paulo já tá há algum tempo sem esses caras e já encontrou um novo time titular ali do meio pra frente. Sem eles, enquanto eles não voltam, é isso, é o Ferreirinha na esquerda, é o André Silva na frente... o menino, o Lucas Ferreira, né? Mais pela direita, de vez em quando o Alves entrando pelo meio ali. É isso, o Marcos Antônio ganhou espaço no meio de campo, acho que tem jogado razoavelmente bem, junto ao Alisson. E esse é o time do São Paulo de hoje, né? Dentro da realidade. Um dia, quando os outros voltarem, a gente não sabe exatamente quando, eles vão entrando e vão se readaptando à equipe. Você tem que trabalhar com o elenco. Ninguém joga com 11 só, não. Tá. O Náutico, essas questões todas, tendo começado muito mal, ele recém-eliminado do Pernambucano, das finais do Pernambucano, eliminou o Vitória no Barradão. Né? O Vitória estava invicto. Nessa situação, a questão é analisar o São Paulo.
né, o São Paulo, as condições que esse time do São Paulo tem. Esse time do São Paulo está fazendo muito mais do que a gente esperava. Muito mais. Né? Porque não é contra o Náutico, é contra o Ceará. Jogo de Copa de véspera. Esquece. E o São Paulo acabou de falar 5-0 pro Fluminense, 10-0 então, pro Galo. todo mundo dando goleada. Eu não sou assim. Eu não acho. Eu tô falando que o Atlético pode perder lá do Maringá, não falamos? Eu falei. Como visitante. Depende. Esse time do São Paulo vai jogar pela primeira vez, talvez, essa escalação, os meninos com uma expectativa. O time é de vocês. Vocês agora são os protagonistas, né? Alves e Ferreira, vão lá, vocês, né? Antes era uma coisa assim, cara, o que esses moleques fizerem tá ótimo, né? Agora já tem uma expectativa diferente. O time ficou invicto, etc e tal. Vamos ver como eles se comportam. Exatamente. Isso pesa. Não, sim, mas eu falei para colocar o Mas time... para trás é um time que já foi até titular algumas vezes, né? Então, eu ia chegar nesse ponto aí, São Paulo Vessá. tem sobra, né? Quando você olha o time, vamos dizer que não é exatamente um time ruim que vai jogar. Não, mas para ganhar o jogo vai depender dos garotos. Eu sei, mas... Do meio para frente. Mas é um time ruim? O Ferreira é uma sensação. O Alves está jogando bem. O André Silva é o André Silva. O Ferreirinha é o melhor cara do acho time. Que não vai jogar, Tino. Bom, tá bom. Então, o Ferrarese. Que vem sendo o melhor jogador do time. Tá bom, o Rafael tem salvado o São Paulo muitas vezes. O Cedric tá jogando bem. Não é um time que fala, ó, meu Deus, estamos ferrados. Não é isso. É um time suficientemente bom para ganhar essa partida. Abrir uma vantagem. Ninguém está discordando disso. O que nós estamos falando é que pela primeira vez o time vai ser... Você acha que você puxa muito para baixo o São Paulo? O elenco que tem, os jogadores que tem? Não sou eu. Eu fico... Tá, o Ferreirinha tá machucado. Quem joga? Ferreirinha saiu no intervalo contra o Ceará com dor. Quem entrou? Um lateral direito. Né? Não é que eu puxo para baixo. Não tem opção. Com esses desfalques não tem opção. Eu não posso achar que o Luca, cabeça raspada há 17 anos, seja um momento dele chegar aí, diferentemente dos outros, que subiram, treinaram durante o Paulista, se adaptaram. Que o Luca, que agora subiu há 2 semanas, seja uma opção viável para... Isso que é muito alto, né? Sim. Ninguém ganha de véspera, não é isso? Mas vai chegar lá, pô, hoje com esse time aí você vai ganhar de 6-0. A preocupação é isso. Mas não é um time... Não estamos falando de um time paupérrimo. Então, mas tem uma diferença aí. Uma diferença é você estar na trincheira e você estar sendo atacado. Você sobrevive as 2 primeiras noites. Na terceira noite, você tem que ter um plano de ataque, senão você vai morrer ali. Sim. Entendeu? Então, agora, esses meninos vão ser cobrados pelo plano estratégico para ir levar a bandeira no outro lado, onde está o adversário. E quando isso acontece, eles dão para trás. Esse é um risco. É um outro tipo de... Isso. E você vai pegar desafio. um jogo contra um time que está asfixiado. Imagina quanto vale para o Náutico passar de fase na Copa do Brasil. Que é um pouco o raciocínio. Raciocínio de Copa do Brasil é mais ou menos o cara bobo e o bulo-bulo da Libertadores, né? A gente despreza, o time tá mal classificado, não tá bem na Série C, mas é outro jogo. A mobilização, o olhar é diferente. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. Acho que o São Paulo é favorito. Meu palpite é 1-1, só para provocar vocês dois. E vocês caem na provocação, adoro. É óbvio que o São Paulo tem condições de ganhar, de ganhar o jogo e passar de fase, mas o meu olhar para esses garotos, principalmente o Luca ou o Negruti, né, que são jogadores que estão agora... O Rian mesmo está começando entendendo. O Rian, que não aguenta 90 minutos. Se o cara não aguenta 90 minutos, não é porque ele é novo. Né, que tem essa falsa ideia, né? Às vezes o torcedor fala assim... Mas é um moleque de 18 anos e não aguenta o jogo. Não é isso, cara. Não é porque ele não tem fôlego. Ele tem mais fôlego, talvez, do que todo mundo. Não é fôlego, é físico, é músculo, é oxigênio, para poder suportar o embate com atletas profissionais. Né? Cada vez mais o jogador de futebol é um atleta profissional. Então, essa é uma preocupação para hoje. Colocar os meninos... Tem que pôr mesmo. É jogo para isso. Não é mais o olhar, a joia da coroa,
A jornada da coroa é outra, é Libertadores, no Brasileiro o São Paulo está estável. Então, agora é hora, por exemplo, de poupar o Alisson. Sim. Acho que o Alisson não tem que jogar. E talvez o Ferreirinha também. Talvez. Mas é o drama que a gente falou. Sem o Alisson não tem volante. Né? Sem o Ferreirinha O Alisson já não é, volante. Então você tem É que... isso. Faz um time com 3 zagueiros, bota a ala, coloca o Bobadilha ali, que foi bem. Então, acho que tem que ter inteligência, também aí é trabalho do Zubeldia, de não estourar o Alisson. Porque se estourar o Alisson, aí ferra de vez. Ferreirinhas, ferra de vez. Tá? É um jogador muito importante. É quase que uma base de sustentação no meio-campo. Impressionante o que ele joga. Agora, não deixa, então, assim, 20 minutos discutindo as poucas opções, as questões, os meninos, as improvisações. E como eu falei no início, chama muito a atenção nesse cenário todo não considerar o Luciano, né? Hoje é reserva dessa turma que a gente está colocando aí. Mas assim, vamos lá, se eu fazer uma pergunta meio maluca. Se o Luciano não jogasse na posição que ele joga, ele não seria mais titular? Então, ele não pode jogar em outra posição, não é isso que eu estou falando? Não é uma questão da posição dele? Pois é. Então, ele é um jogador meio estranho, porque ele não é centroavante, mas ele não é meia. Então, mas aí que tá, perfeito. Mais função. É isso. Eu acho que é por isso que o Zubeldia indicou, depois da lesão grave do Caleri, que o Luciano teria de ajudar um pouco mais à frente do que o que ele gosta normalmente. Porque senão ele não vai jogar. É isso, exato. No lado do campo, ele não pode, ele não aguenta. E de 10, o menino tá jogando bem. Então, mas acho que aí o Zubeldia tem que entrar em ação. Acho um desperdício deixar o Luciano no banco. Pois é. Porque você pode colocar ele e o André. 3-5-2. Mas daí você tira o Alves, que tá muito bem. Não, o Alves é o meia. Não, aí você tira o Ferreirão. Tem Bobadilha. Aí você tira o Ferreirão? Você tira o lado do campo, para aproveitar o Luciano. Mas isso aí que tá... Por isso que eu falo, os moleques atropelaram o Luciano, né? Então, mas aí é uma questão de esquema. Porque é de função. O Luciano não se enquadra de lado porque o Ferreirão está muito bem. O Luciano pode jogar atrás do André, mas não dá porque o Alves está bem. Então, como que eu faço para equilibrar o meu time, para deixar ele mais equilibrado? E outra coisa, sabe o outro concorrente ao Luciano? É o Rian. Isso, eu ia falar exatamente isso. O Rian vai começar a concorrer com o Luciano. É isso. Porque o Rian não é exatamente também um centroavante de área. Né? Mas fala, Vessá. Há um mês e pouco, se alguém pegasse a gente discutindo sobre o Luciano, sem o Lucas, o Oscar e o Caleri, se ele ia ter espaço ou não, ia chamar a gente de louco aqui, né? Como o futebol é doido, né? Mas é a vida como ela é. Vocês não vivem dizendo isso pra mim? Então, exatamente isso. Então, pois o que está acontecendo com o Luciano, me parece, me corrija se eu estiver errado, é que as opções para ele jogar estão ficando menores. Assim... Então, como meia, ele não ele agora é o Alves. Mais que ele. Como centroavante, que todo mundo fala que ele tem que jogar, talvez não, então, porque mas agora tem o Rian. Seria um jogo também para dar, para deixar os garotos mais como opção, para não jogar toda essa carga em cima deles? Acho que ele vai jogar, né? O Luciano é capaz de suportar a crítica. Mas ele a cada jogo, é só ver as reações, a cada jogo que ele não faz gol, que ele não vai, ele vai ficando na pilha. Então ele contra o Libertad foi assim, contra o Ceará ele foi assim. Talvez seja importante dar ao Luciano a Copa do Brasil, para ele jogar. Entendeu? Porque gestão de grupo contra também o Ceará assim. ele perde aquele gol. Perdeu o gol da virada. Porque a bola dele, né? Aquela bola dele, que ele... Ele faz o facão, recebe, bate cruzado. Ele fez 1 milhão de gols assim, né? Contra o Libertad ele fez um gol, estava impedido. Então, vocês não acham que faz parte da gestão do grupo? Luciano, Copa do Brasil é você, vai. Vamos dar esses 2 jogos contra o Náutico. Vou te dar essa oportunidade. Poderia ser. Mas aí que tá, né? Aí você tem que pensar nas duas coisas. Na gestão e o que é melhor pro time no momento. E o menino não jogou, não foi a Fortaleza, estava suspenso. Tá inteiraço. Para jogar, o Alves. Então, eu acho que, em tese, eu imagino que vai começar... pode ser. Se o Ferreirinha tá baleado... Mas hoje é duro também. Hoje em dia, para jogar o Luciano, não vai jogar o Ferreirão. Então, mas você já ganha antipatia sem o Ferreirão e sem o Ferreirinha, ele fica muito lento, né?
Se ele não tiver o Ferreirinha... Então, mas contra o Náutico não dá pra ser? Não dá, vocês acham que não dá? Eu acho que... Talvez. Pra quem atacaria pelo lado? No lado esquerdo até tem, o Wendel e tal. O Cedric é um jogador com mais de contenção, né? Enfim, eu não sei, eu acho que o Luciano tem tido chances, começou jogando contra o Ceará, jogou praticamente o jogo todo, mas não foi bem. De novo, ele não foi bem, né? Não sei, acho que... Mas ele é azucrina, né? Ele enche o saco. Não mas eu não acho que ele não vai jogar. Acho que em algum momento ele vai entrar, mesmo que ele não comece como titular. Uma coisa discreta, mas que aconteceu também. O capitão foi o Rafael, virou o Rafael. Sim. O Luciano estava à frente do Rafael nessa situação de liderança. O Rafael está assumindo liderança do clube, do time também. Muita gente falando que o Luciano tem uma questão mental, que é a falta de confiança. Acho que pode ser mesmo. Mas é curioso mesmo isso. Aquele ato que ele joga água no banco, nervoso, será que pode ter tido algum impacto para o Zubeldia? Ah, teve. O Zubeldia chamou ele no cantão, não foi, Arnaldo? Foi, mas eu acho que não teria se ele tivesse respondendo nos jogos, né? Isso foi... Ele não perdeu a posição por causa daquele ato. Agora, se você reparar, Vessone, depois daquele ato contra o Tadieres, era o jogo seguinte, o Oscar jogou e ele ficou no banco. Até aí tudo bem. A questão que surpreende depois do Oscar, veio o Alves, ganhou a posição dele entrando no lugar dele. Veio o Ferreirão, ganhou a posição dele entrando, né? Depois que os caras se machucaram, o último se machucou, o Oscar, ele foi perdendo espaço. E aí teve a lesão do Caleri e talvez ele tenha que se reinventar. Gol ajuda muito, né? Me parece, o Luciano tem muita semelhança, e acho que demorou a acontecer. Com o outro aconteceu antes, com o Gabigol, né? O Gabigol, depois que recebeu a 10 do Flamengo, aconteceu aquilo. O Luciano recebeu a 10 do São Paulo na mesma semana. O Luciano fez um bom ano, o Gabigol fez um péssimo ano. O Gabigol está no segundo time dele. E onde joga o Gabigol? Centroavante? Não dá. 10? Não dá. Lado de campo? Não dá também. Onde ele joga? Né? Então, é um estágio parecido atualmente. Embora o Luciano... Só que o Cruzeiro tem um pouco mais de opção no elenco. Agora, isso que a gente está falando do Luciano, e ele era o do quarteto, sempre que a gente falava sobre alguém sair o Luciano, agora o quarteto já não tem mais ninguém, né? Não tem nenhum com condição. O Caleri não vai voltar mais esse ano. Os outros correm algum risco parecido com o do Luciano, o Lucas ou o Oscar? Não, acho que é outra coisa, mas o que está evidente é que o Lucas, sobretudo o Lucas, vai voltar no banco e entrando aos pouquinhos, né? Então ele vai voltar à reserva, não pela questão técnica, mas pela questão física. E o Oscar eu já acho que é um pouco diferente, porque ele não saiu há tanto tempo assim, mas também é possível que ele volte minuto a minuto. É possível, por exemplo, se os dois estivessem relacionados hoje, os garotos começariam e eles ficariam no banco, curiosamente, né? Por questão física. E o Arboleda, que também ia falar, não, a tua amadorzinha tá aí poupando, não, também não volta. O Arboleda, ele teve que jogar, já estava sentindo essas dores lá no Newton Santos, no tapetinho, que arrebentou o Caleri lá no Botafogo, e aí agravou um pouco as dores, e só volta quando estiver perfeito para não acontecer o que aconteceu com o Oscar, né? Para não ter uma lesão muscular grave. Ô, Vessa, vocês estão aqui, o Vessone não está aqui, né, com a gente no estúdio, porque ele está no telão, porque ele está lá... Onde está o Vessa? Meus amigos, o Tricolor que deu sorte no sorteio, acabou pegando um time que, ao meu ver, não vai causar grandes estragos e grandes dificuldades para o São Paulo, principalmente porque, se bem que o São Paulo tem dificuldades contra times que se fecham. E eu acho que o Náutico hoje vai ser um time que vai jogar completamente fechado, com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Não vai atacar o São Paulo, vai querer de toda maneira levar o empate lá pra terra deles, né? E o São Paulo vai ter que jogar. O São Paulo vai precisar criar jogo.
também é notório que o nível desse time está evoluindo gradativamente aos poucos. Os jogadores estão começando a se entender. O Matheus Alves, cada jogo que passa, vai pegando mais confiança. O Ferreira, pelo lado direito, cada jogo vem jogando muito bem. O Ferreirinha, pelo lado esquerdo, cada jogo vem melhorando e vem jogando muito bem. O André Silva vem fazendo gols, que o Caleri não vinha fazendo. O André Silva, o artilheiro do São Paulo na temporada. É um time que tá começando a se encaixar. Lógico que a falta do Pablo Maia, a falta do Lucas, a falta do Oscar, ainda não deixam esse time limitado em alguns pontos. Porém, claramente o time já tá se encaixando. O Zubeldia que demorou colocar o Matheus Alves, demorou colocar o Lucas Ferreira, teve que se render. Alguns aqui nos comentários falam que o Zubeldia foi literalmente obrigado a colocar os moleques. Realmente acabou sendo obrigado a colocar os moleques. Mas ainda bem que foi. Os meninos estão dando conta do recado. O Matheus Alves, que pra mim tem tudo para se tornar um grande meia. A cada jogo que passa, ele vem fazendo partidas boas. Por mais que no último jogo que ele jogou, ele não tenha feito uma partida brilhante como a do Santos. Ele não é um jogador que você fala assim, não, ele jogou abaixo. Desde quando ele entrou, cada partida ele sempre mantém um padrão de atuação muito parecido com o Alisson, né? O Alisson é um jogador também muito regular. O Matheus Alves, principalmente nesse começo, vem mantendo um nível de regularidade, vem mantendo um padrão de jogo, um nível interessante. E isso é bom para o São Paulo. Nós que por muito tempo fomos obrigados a aturar o Luciano jogando de 10, agora com o Matheus Alves, a gente está começando a ter uma esperança de um bom reserva pro Oscar, que tá voltando logo, acho que na próxima semana o Oscar já deve estar apto para jogar pelo time do São Paulo. Sinceramente, eu acho que o São Paulo vai ditar a dificuldade do jogo. Se o São Paulo conseguir fazer um gol ainda no primeiro tempo, aí eu acho que vai abrir a porteira, o São Paulo consegue fazer 2-3. Mas se esse jogo fosse postergando, a partida for enrolando, o juiz for truncando o jogo, permitindo ser, essa partida vira 0-0 pro primeiro e pro segundo tempo, aí o clima no Morumbi começa a ficar pesado, a torcida vai começar a cobrar, e é normal, um time de Série A jogando contra o time de Série C, o torcedor quer que o time amasse, e eu particularmente quero que o São Paulo ganhe de 2-3. Entendeu? Principalmente, quanto mais gols o São Paulo fizer na partida de ida, mais tranquilo o São Paulo vai estar para a partida de volta. São Paulo meter 3-0 hoje, na partida de volta, na partida de volta, provavelmente todo mundo já vai estar à disposição. Então é um jogo que o Zubeldia pode poupar sem medo. Então esse é o jogo de você fazer um grande resultado. Mete 2, mete 3, afunda gol no time adversário para na volta você poupar. Você poder colocar dupla de zaga reserva, você poder testar moleque da base. Esse é o tipo de jogo que vai dar para você um respiro pro elenco lá na frente. Porque no Campeonato Brasileiro é difícil você poupar. Você tem que dar a sorte de pegar um time fraco dentro de casa para você poupar. E aí? Como é que faz? Então, esse jogo é um jogo importante pro São Paulo. Meter gol, mete gol, 2, 3, 4, para na volta o São Paulo poder, no mínimo, mistar o time para sair com a vaga, para descansar o elenco, porque agora com jogo atrás de jogo, cada dia, cada minuto que você conseguir poupar seus jogadores é importantíssimo. Eu espero que, de novo, o Rian Francisco ganhe oportunidade. E aí a gente vê aí o Arnaldo Tirano falando sobre o Luciano. Qual é a posição do Luciano? Todo mundo sabe que a posição do Luciano é segundo atacante. Como no Palmeiras jogam Flaco Lopes e Vitor Roque, seja dupla de ataque. No Flamengo jogava Gabriel e Pedro. No Atlético Mineiro jogava Hulk e Paulinho. Dupla de ataque. O Luciano, ele fez dupla de ataque com o Caleri, com o Brenner, com o Pablo. Ele é um segundo atacante. Essa é a posição do Luciano. A grande questão é que hoje o São Paulo não joga mais com uma dupla de ataque. O Corinthians joga com Memphis e Yuri Alberto.
O Luciano é esse jogador. A questão é que hoje o sistema que o São Paulo joga não favorece mais o Luciano, porque o São Paulo não joga mais com 2 atacantes. O São Paulo joga com um centroavante e 2 caras abertos pelos lados. Tem gente que fala de 4-2-3-1-1. Eu prefiro chamar de 4-3-3, porque você tem 3 jogadores no meio, 2 jogadores na ponta e um centroavante. Né? Eu sou mais da vanguarda. Para mim é um 4-3-3. Você tem 2 volantes, um 10, 2 ponta e um centroavante. É um 4-3-3. Mas tudo bem. Não cabe Luciano nesse sistema. O Luciano não é extremo e o Luciano não é 10. Ah, vai ter um jogo que o São Paulo, sei lá, já tá 1-0, 2-0, o São Paulo quer fechar 2 linhas de 4 ali, jogar com 2 volantes, 2 meias, um meia direita, um meia esquerda e 2 atacantes. Beleza, aí sim. Ah, é um jogo que o São Paulo quer jogar com 3 volantes, fez o resultado, fora de casa quer jogar com 3 volantes. Aí sim, você coloca 3 volantes, deixa um 10 ali e coloca o Luciano ao lado do centroavante. Tudo bem, mas ao meu ver, o ciclo do Luciano já está se encerrando no São Paulo, já está se postergando até demais, e isso está ficando chato para o Luciano e para o São Paulo. Enfim, vamos ver que fim essa história vai levar. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!